Pai Celestial, diante do quadro que o mundo apresenta, Senhor, sofrimentos, loucuras, gente correndo de um lado para o outro, tentando achar soluções, e o Senhor é a razão de todo o bem, de tudo o que é bom. Como o Senhor diz, aquele que encontra o Senhor encontra a vida. Santo Espírito de Deus, o Senhor que sonda os corações, o Senhor venha. O Senhor dá alívio, Senhor. O Senhor tira angústia. O Senhor tira, Senhor, da depressão, das amarguras. Porque só o Senhor é Deus. Quando o coração se abre, o Teu Espírito Santo opera. Pois é o que eu estou pedindo, opera no Teu povo, Senhor. Opera neste momento, onde quer que alguém esteja, Senhor, nos ouvindo, assistindo. Que a Tua palavra é viva, o Teu Espírito Santo chegue a cada um. Oh, maravilhoso Deus, quando o Senhor chega, é a Tua luz que dissipa as trevas completamente. É a Tua paz maravilhosa, que excede a compreensão humana, porque não depende de fatores externos, é dentro do coração. Como o Senhor diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Fale conosco, Senhor. Nós pedimos e desde já agradecemos. Amém? Graças a Deus. Então, eu tenho uma pergunta a fazer para todos. Vamos lá. Atenção, atenção. Por que tanta preocupação com o julgamento das pessoas? Tem gente que parece que a consciência evaporou, né? Julga todo mundo e não se julga a si mesmo. Tem uma parte quando o apóstolo Paulo fala da Santa Ceia, ele diz assim, né, que nós devemos nos julgar a nós mesmos. Claro que com a ajuda do Espírito Santo, porque se depender do julgamento próprio, até o diabo se aproveita para pegar uma pessoa que já é para baixo e jogar mais para baixo ainda, arrebentar. Então eu vou te fazer a pergunta agora. Por que você se preocupa quando as pessoas te julgam, te atacam e te condenam? Não entra na balança de ninguém, não. Vou te mostrar o que Jó disse no auge do sofrimento. Vai comigo no livro de Jó, capítulo 31, antes dos Salmos. Livro de Jó, capítulo 31, versículo 6. Isso, Jó capítulo 31, versículo 6. Vamos juntos? Pese-me em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Pronto. Olha só, olha o que o Jó está aqui no auge do sofrimento. A solução para ele ainda não chegou. Se você conhece o caso de Jó, sabe que o diabo pediu a Deus permissão para tocar nele. Isso só aconteceu porque Jesus ainda não havia vindo a esta terra, a esse mundo. Tá? Hoje isso não pode mais acontecer, o diabo chegar e dizer, toca nele, arrebenta com ele. Né? O diabo acusou Deus de super proteger o Jó, de super abençoar o Jó. Então o diabo foi lá, né? E foi o próprio Senhor Deus que perguntou por viste o meu servo Jó. O diabo fica de olho, irmãos, nas pessoas que são sinceras para tentar arrebentá-las. O diabo fica de olho em pessoas, porque quem não tem um coração bom, quem tem maldade dentro de si, esses são os seus aliados e são as suas ferramentas, né? Então, quando uma pessoa aceita Jesus, o diabo fica desesperado para pegar essa pessoa de volta ou para enganar e dominar essa pessoa. Não conseguindo, ele tenta causar sofrimento. Às vezes a pessoa não percebe, não vigia e tudo acontece no coração. Agora, é terrível quando as pessoas nos julgam, tá? Sem saber o que está dentro da gente. Que fulano não perdoa, que fulano não perdoa, que fulano não alivia o coração, que fulano ataca fulano. Sabe o que está dentro de cada um? Ninguém sabe, só Deus.
Ele que sabe o que está dentro de você, o que está dentro de mim, sim ou não? Então o Jó se colocou à prova diante de Deus. Pese-me Deus em balanças fiéis, saberá a minha sinceridade. Ou seja, só Deus sabe o que está dentro do meu coração. Pare de se preocupar com o julgamento alheio. Pare de se preocupar com o julgamento das pessoas. Pare com isso. Pessoas entram em quadro depressivo porque ouvem que falaram mal, porque atacaram, ou porque estão julgando. Que fulano é duro, que fulano não perdoa, que fulano não sei o quê. Sabe o que está dentro de você? Não sabe. Não sabe. Então, para de dar atenção a essas coisas que as pessoas falam. Do contrário, você deixa de desfrutar do melhor, que é a presença de Deus, a presença de Jesus, o poder do Espírito Santo. Não vamos desperdiçar isso não, gente. Vamos aqui. Eu vou voltar a falar do Jó, mas antes eu quero mostrar a vocês sobre o rei Davi. Caramba, como tinham inveja de Davi, como tinham raiva de Davi, como Davi teve inimigos. Nossos inimigos, irmãos, são demônios. O Espírito Santo diz para a gente não lutar contra seres humanos. Não temos que lutar contra carne e sangue. Pelo contrário, amai a vossos inimigos. Até isso as pessoas julgam. Fulano se fez inimigo, que fulana se fez inimigo. As pessoas sabem o que está dentro? Sabem lá o que está dentro? Não sabem nada, ficam julgando, ficam condenando. Mas o pior é quem recebe essas cargas ficar para baixo por causa das bocas dos outros. Vamos parar de dar atenção a isso. Então vamos lá. O rei Davi, o salmista Davi, foi muito atacado. Quando Davi se dispôs a lutar contra Golias, você sabe quem foram os primeiros a se levantarem contra ele? Os seus irmãos. Os seus irmãos. O irmão mais velho de Davi chamava-se Eliabe. Quando Davi ouviu falar dos prêmios que ganharia quem derrotasse o guerreiro dos filisteus, que era o Golias, ele imediatamente se prontificou, porque ele tinha uma fé inabalável no poder de Deus. Nem todo mundo tem. Vamos à realidade? Tem gente que se acovarda, que só misericórdia. Aí o Davi se dispôs, eu não vou entrar fundo nessa parte, né, do Davi com Golias, não. Mas só para mostrar a você, tá? Ele até durante o período dele todinho de reinado, que ele reinou em Hebrom, em Jerusalém, e sobre todo o povo de Deus, 7 anos em Jerusalém, 33 anos, né, em Hebrom, ou seja, abrangendo todo o povo. Mas, no entanto, o Davi, ele se preocupava muito mais com o julgamento de Deus do que dos homens. O irmão do Davi, quando o Davi disse, eu vou lutar contra esse gigante, eu estou parafraseando. Se você decidir ganhar a família para Jesus, se você decidir realmente ser uma pessoa vencedora, vencer a enfermidade, vencer literalmente todas as adversidades, uma a uma, com Jesus, o diabo vai tentar contra você. Porque cada pessoa que vence, irmãos, que derrota Satanás, que vence, por exemplo, uma cura de uma doença que era incurável, vivia com depressão, agora tem alegria, está cheio do Espírito Santo. Claro que o diabo se incomoda e fica desesperado. Vai ser uma luz para esse mundo. Vai ser um cartão de visita espetacular do céu. O diabo não quer isso. O diabo quer o cristão arrebentado. E aí o Davi disse, não, eu vou lutar contra ele. O irmão mais velho dele chamava-se Eliabe. Virou-se e disse, que presunção é essa? Usou esse mesmo termo. Tem várias traduções, né, das escrituras. Que presunção é essa? Ou seja, metidinho, quem é você? Ainda falou assim, com quem deixaste aquela meia dúzia de ovelhas do nosso pai? Está pensando que Davi se abateu com isso? Então deixa eu mostrar para você. Vai comigo no Salmo 7. Só adiantar um pouquinho as folhas e você encontra o Salmo 7. Salmo 7, versículos 8 e 9. Até o 10 nós vamos ler. Isso, de 8 a 10. Salmo 7, versículo 8 a 10. Quem vai comigo? O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Olha a consciência de Davi, que coisa tremenda, gente. Ou seja,
Deus examina o nosso coração, nossos pensamentos. Então Ele que sabe se eu sou justo, se eu não sou. Ele que sabe se eu sou sincero, se eu não sou. As pessoas atacam que fulano não é sincero, que fulano é não sei o quê, que fulano... Parar com isso. Para de dar atenção a isso. Para. Às vezes você escuta que alguém falou mal de você dentro da família. Já fica emburrado, fica angustiado, fica... Não, deixa passar. Mas eu não sou assim. Para com isso. Se você emprestar seus ouvidos a tudo que você escuta sobre você na boca das pessoas, você não vai alegrar a Deus, você não vai se encher do Espírito Santo, não vai se alegrar, não vai vencer, não vai se encher de fé, vai ficar andando para trás. As pessoas atacam demais. Por exemplo, no caso de seja lá quem for, alguém vence nessa terra vitórias de verdade contra Satanás e demônios sem Jesus? Então, é só ver o quanto você tem vencido. Acabou. Olha que coisa tremenda. Palavras do rei Davi. Olha só. O Senhor julgará os povos. Vai julgar mesmo. O dia do juízo vai vir, as pessoas não pensam nisso. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça. Agora, isso já agora, ó, no tempo de Davi. E conforme a integridade que há em mim. Tenha já fim a malícia dos ímpios. Mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus. Aí o que ele diz? Vai comigo. Provas o quê? Amém. Caramba. Ó, o Senhor Deus falou através de Isaías e Jesus ratificou e falou de si mesmo também. Quando ele disse assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração... Vamos à realidade, irmãos. As multidões gostavam muito dos pãezinhos e peixes que Jesus multiplicava. Sim ou não? Enchiam a barriguinha, sim ou não? E quando prenderam Jesus, que perguntaram: solta quem? Barrabás ou Jesus? O que gritaram? Solta Barrabás. E o que vamos fazer com esse Jesus, né? O que vamos fazer com esse Jesus que curou todos os enfermos? Eles não falaram isso. O que vamos fazer com esse Jesus que ressuscitou mortos, ressuscitou um filho único de uma mulher viúva, deu alegria ao coração dela, estava levando o filho para ser sepultado, e Jesus foi lá e levantou o filho da viúva da cidade de Naim. E o que vamos fazer com esse Jesus? Crucifica. Tem tanta gente, irmãos, que não tem a coragem de dizer: eu tenho a inveja de você. Eu tenho raiva de você, que eu queria ser como você é. Tem que ter compaixão, irmãos. Todas as vezes que alguém ataca, a primeira coisa: não, eu vou entrar em consagração e ver onde eu estou errando. Aí Deus não te mostrou, porque falhas todos nós temos, irmãos. Não tem ser humano perfeito, perfeito é Jesus. Se houvesse um ser humano perfeito sobre a terra, Jesus não precisava vir. Então nós temos que reconhecer que nós somos falhos. Porém tem gente, meu irmão, que carrega um fardo: eu não presto, eu não valho nada, todo mundo fala mal de mim. Mas será que fala literalmente com justiça? Será que fala porque há realmente as causas? Agora tem gente, meu irmão, pelo amor de Deus, todo sucesso desperta inveja. Toda pessoa alegre, o diabo persegue. Ele não quer ninguém alegre. Ele quer essa falsa alegria do mundo. Que as pessoas dizem que estão felizes porque estão sendo amadas e estão amando. Prostituição, muitas vezes. As pessoas estão endinheiradas e estão felizes. A questão é quem está salvo. Quem tem temor a Deus. Observa isso. Aí o Davi disse: tu provas o coração e a mente. Pronto, então você não precisa se preocupar. Para de se preocupar com o julgamento dos outros. Porque disseram que eu não valho nada. Você quer o quê? Você está derrotando o diabo, quer o quê? Vai comigo agora, vamos continuar. Houve um momento que Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas estavam falando dele. Será que ele tem
Será que a realidade é, Jesus estava preocupado com a opinião pública a seu respeito? Será? Mateus 16, vai comigo. Começa no versículo 13, a confissão de Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tinha que ser o Pedro, né, pessoal? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Você vê que Jesus perguntou, olha só: e vós, quem dizeis que eu sou? Claro que para Jesus importava o que eles estavam pensando a seu respeito, porque Jesus os chamou para o ministério mais importante que existe na face da terra: receber o reino dos céus e entregar às pessoas. Eles seriam dali em diante conquistadores de almas, o maior valor que o Senhor Deus tem sobre a face da terra. Vou te fazer uma pergunta: quanto vale a tua vida? Não tem preço. Quanto vale a vida do teu filho? Não tem preço. Então Jesus sempre se preocupou, por quê? Porque dentro de nós há um Espírito eterno. Olha então a grandeza de Deus e o valor que Ele dá. Ninguém tem amor maior do que esse. Tem gente que não quer a gente por perto 5 minutos, nenhum. E Jesus quer a gente eternamente com Ele. Oh, meu Pai! Oh, meu Pai! E aí então Jesus disse: e vós, ou seja, vocês, quem dizem que eu sou? Aí o Pedro então, mas o que é interessante, olha só, aí no 17, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Outra paradinha aqui, irmãos. O apóstolo Pedro, agora, ele vai representar a igreja de Cristo. Não o homem Pedro, não o homem, o ser humano Pedro, mas o Espírito de Deus, o próprio soberano Deus, revelou no coração de Pedro que ele estava diante do Filho do Deus vivo. Pedro foi a primeira pessoa na face da terra a receber do céu de Deus a revelação de que estava diante do Filho do Deus vivo. Só isso. Por quê? Então Pedro abriu a boca e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pronto. Então, o Filho de Deus manifestou-se ao mundo. E agora o Espírito Santo testificando. Só isso. Não é dizer que o Pedro, homem, recebeu chave, como as pessoas dizem. O nosso foco hoje não é esse, não são as chaves propriamente. Porque essas chaves estão com a igreja de Cristo, em nome do Senhor Jesus, o próprio Jesus, a igreja de Cristo. Mas o foco aqui é: observa comigo, Jesus estava preocupado com a opinião pública a respeito dele? Não. Nem um pouquinho. Por quê, pastora? Porque ele mesmo ensinou que pelos frutos... Pronto, irmãos. Importa é isso. Importa são os nossos frutos, porque eles são o resultado do que nós temos dentro de nós. Se você não deseja mal para ninguém, se aquela pessoa que te arrebentou, você não deseja mal para ela de jeito nenhum, presta atenção. Pelo contrário, você ainda ora por ela, para dizer assim: Senhor, mostra-te. Senhor, revela-te. Senhor, abre o entendimento. Senhor, livra. Eu tenho uma família, quero que o Senhor guarde. Guarde a família do fulano ou da fulana. Se você é uma pessoa sincera com Deus, quem te condena? Problema de quem condenar. As pessoas não sabem o que está dentro, irmãos. Jesus, no auge da cruz, no auge do sofrimento, ele olhou para baixo,
se dirigiu ao pai e disse: pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Tem gente que não sabe o que faz com a boca. Devia educar a boca, mas não sabe o que faz com ela. Tem gente que não sabe, mas não sabe mesmo. Até para comer ainda come besteira. Não sabe o que faz com a boca e fica falando besteira. Fica julgando os outros. Então, olha bem. Então Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aconteceu um fato com Pedro muito engraçado, interessante, que aí Jesus vai falar do seu sofrimento e da morte de cruz e da ressurreição. Aí o Pedro puxa Jesus para o lado: não, Senhor, isso não vai te acontecer. Agora o Pedro quer atrapalhar o plano de Deus. O Pedro agora, para você ver como o ser humano é falho. Então não era propriamente o Pedro que estava acertando, dizendo: tu és o Cristo, o Espírito de Deus usou Pedro. Nós temos que abrir os olhos quanto a isso, irmãos, porque nós podemos ser usados por Deus e podemos dar brecha para o diabo. A gente não pode dar espaço nenhum para Satanás. Qual é o ponto central? Saber guardar o coração. Mas eu volto no assunto. Quando alguém te julgar, para de dar atenção a isso. Para. São filhos que julgam pais, marido julgando mulher, são vizinhos que julgam. Tem casos e casos, a gente recebe cada caso, que misericórdia. São, às vezes é no ambiente de trabalho, e tem gente que aquilo que escuta fica abatido, mas fica lá para baixo. Parar com isso, irmãos. Você chega no seu trabalho feliz da vida num dia, né? Cada dia é um novo dia. Cada dia é um dia que o Senhor Deus preparou para você se alegrar nele. E aí? Mas tem gente que só foca o que não presta. Vamos parar com isso. Aí você chega para trabalhar, lá vem logo uma má notícia, já vem logo uma pressão, já vem logo uma maledicência. Para com isso. Veja o que você coloca dentro de você. Veja o que você deixa passar nos seus ouvidos. Não é sabedoria dar atenção a tudo que falam. E de repente você escuta que estão te atacando e fica para baixo. Então vamos lá. Continuando agora, vamos pegar outra parte. Eu vou voltar a falar do Jó. Por quê? Satanás foi junto com os anjos. Antes de Jesus vir ao mundo, irmãos, antes de Jesus vir ao mundo, Satanás, ele acusava o povo de Deus. Era uma coisa... Não é coisa... Jesus diz na palavra que tem coisas que não são para a gente ficar nem pensando, nem esquentar com isso. Ele diz assim: o que é revelado na palavra é revelado, o que não é para Deus, ponto. Você sabe muito bem a passagem que eu estou citando. Não mexe na sua Bíblia, é Deuteronômio 29, você já conhece. Quem está começando o estudo, tudo bem. Então, olha só. Aí o diabo acusou Deus de super proteger o Jó. Tipo assim, o Jó é mimadinho, todo protegido, todo cercadinho, todo próspero, super próspero. Ou seja, oh Deus, tu abençoas ele em tudo. Toca nele para ver se ele não te xinga, não blasfema na tua cara. O sentido é esse. Então desafiou Deus e Deus autorizou o diabo a tocar no Jó. Volto a dizer, isso hoje não acontece porque Jesus já foi à cruz. Vamos colocar isso dentro. Foi Jesus quem fez o resgate, amém? Diga: eu pertenço a Jesus. Diga: eu já fui resgatado da maldição. Então, fica com o sacrifício do Calvário que foi feito em teu favor. E Jesus ressuscitou. Então, ele cuida. Aí o que aconteceu? Aí o diabo pegou firme, né? Colocou uma chaga, uma ferida, arrebentou com Jó. E, bom, primeiro tirou toda a prosperidade dele, arrebentou com os filhos, fez tudo. No Jó, Satanás hoje não pode fazer isso a menos que se dê espaço. Coloca isso dentro de você. Creia na palavra, creia no sacrifício e fale a palavra de Deus. Amém, Jesus? Estou reforçando isso para quem está chegando no conhecimento de Jesus. Bom, aí tá. Aí o Jó está arrebentadíssimo. Ele está tão mal, que ele é só ferida, purulenta, mau cheiro, pele e osso. Ou seja, tipo, está acabado, está à beira da sepultura. Aí tá. Aí 3 amigos do Jó, 3 amigos. Depois você vai chegar à conclusão.
se eles eram amigos ou não. 3 amigos do Jó, quando souberam o estado dele, fizeram uma reunião. Vamos ajudar o Jó. Nós vamos consolá-lo. A gente não pode fazer nada por ele. Tá semi-morto, tá, mas vamos, tadinho, né? Vamos consolar o Jó. Aí você vai comigo lá no livro de Jó, capítulo 2, para ver a reunião dos amigos de Jó, antes dos Salmos, onde nós fomos logo no início. No capítulo 2, no versículo 11. Jó, capítulo 2, versículo 11. Vamos juntos? Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. 3 amigos, diga 3 amigos. Aqui está dizendo que vieram condoer-se dele. Vamos sentir um pouquinho da dor dele. Não é para tomar as enfermidades, ou seja, vamos ali, não é? Sofrer um pouquinho junto com ele, escutar o que ele tem, deixar ele desabafar. Vamos consolá-lo. Vamos dar um pouquinho de alívio com a nossa presença, né? Antes o Jó ficar sozinho. Escuta o que eu estou te falando. Começou com ele e faz. Vai no capítulo 4. Capítulo 4. Eu vou te mostrar uma coisa interessante. Vai no versículo 6 a 8. De 6 a 8. Lê comigo o 6. Dá uma paradinha no que eu falei. Lê o título. Ele faz. O Jó está em condição de ser repreendido agora? É momento de repreender? Tem um momento certo. Primeiramente, eles teriam que ouvi-lo, mas ouvir tudo o que ele tivesse para falar. Para ele jogar todas as mágoas fora, as amarguras fora, as angústias fora. Eu sempre digo ao nosso pessoal, eu digo, olha, a pessoa às vezes chega tão abafada, tão sobrecarregada, tão cheia de tudo. Sofrimento, raiva, ira, revolta. E se ela não botar para fora, ela não vai ter espaço para receber nada que você der. Ele faz, repreende o Jó. Olha bem, aí de 6 a 8. Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança e a tua esperança, a sinceridade dos teus caminhos? Dá uma paradinha. Está acusando o Jó e dizendo, você era sincero, era um homem esperançoso em Deus, tinha confiança, andava bem nos caminhos. Olha bem, era. Está acusando o Jó de agora. Caramba, irmãos, Jó levantava de madrugada, fazia sacrifício pelos filhos só de pensar. Porventura eles pecaram no seu coração. Jó fazia sacrifício em favor dos filhos. Vivia ali diante de Deus. Era procurado para aconselhar. Deus usava o Jó. Eles já estão acusando, olha só, dizendo, né? Como é que você está hoje? Versículo 7. Lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Dá outra paradinha. Que fisgada violenta, não? Caramba, é uma espada. É uma espada, uma punhalada. O que ele está dizendo? Lembra-te agora, qual é o inocente que... você está perecendo porque você não é inocente. Você não é inocente. Olha só. E onde foram os sinceros destruídos? Ou seja, se você fosse sincero, não estava sendo destruído. Isso é consolo, irmãos? Você queria um amigo desse? No momento de luta? Você queria um amigo desse? Versículo 8, vai. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal. Ou seja, tu está colhendo o que tu plantou. Não é o que ele faz, está dizendo para o Jó? Você está colhendo o que você plantou. Isso é consolo? Isso é consolo? Não é brincadeira não, irmãos. Tem gente que diz que é de Jesus. Quando vê o outro caído, vai pedir em cima. Está aqui, estou fazendo com o Jó. Sim ou não? Que isso, pastor? Estou mostrando para vocês. Não fica por aí, não.
Vai no capítulo 8. Até quando falarás tais coisas, e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Ou seja, você só fala besteira? Vocês escutaram em casa? A irmã aqui disse assim, tadinho. O Jó está todo arrebentado. Irmãos, ele está precisando de quem ore junto com ele. Tudo bem que vai ter que dizer assim, escuta, vê onde você pode ter errado. Porque o Jó teve muito medo, irmãos. O medo é terrível, o medo é maligno, o medo é negativo, o medo é uma porta aberta para o mal. Mas até chegar lá, tinham que ouvir e dar um consolo. Dizer, Jó, nós vamos orar, a gente está aqui para isso, a gente vai te ouvir, então vamos ver e tal. Não é? E aí, quando o Espírito Santo inspira, você vai, meu irmão. Porque aí é o Espírito de Deus operando, é Deus falando. Fira-me o justo. Mas ele já está todo ferido, irmão. Ele já está todo arrebentado, não tem mais onde. A gengiva dele não tem nem pele. O corpo dele é todo ferido. Ele está na pele e no osso. O diabo matou todos os filhos dele. Perdeu tudo. Todos os bens dele. Né? O fogo desceu, queimou lá os rebanhos. E aí, Jó, a tua boca é um vento impetuoso, ou seja, tu jorra aí um vento violento, só fala besteira, só fala asneira. Versículo 3. Porventura perverteria Deus o direito e perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Agora eles estão se levantando, eles estão como que defendendo Deus. Deus não está gostando disso. Diga, Deus não precisa de defesa. Diga, Deus não precisa de advogado. Deus precisa de advogado? Pois eles, olha, eles estão querendo agradar a Deus com bajulação. Sem noção, hein? Tem gente que tenta agradar a Deus com bajulação. Se está atacando o irmão, o que adianta elogiar a Deus? Adoração são elogios a Deus. Deus não vai ficar mais rico ou menos pobre quando alguém o elogia. Quando adoramos a Deus, irmão, nós fazemos um bem a nós mesmos. Por quê? Nós estamos atribuindo a Ele o que Ele é e nem chegamos perto. Quanto mais perto de Deus você chega, mais falhas você vê em você mesmo, mas Ele te fortalece. Ele nos fortalece. Então você vê, eles estão tentando defender Deus, jogando tudo contra o Jó. Caramba, estão jogando o Jó num fundão de poço pior do que ele já está. Você precisa ver quem são os seus amigos e quem você tem por perto, principalmente nos momentos da tua dificuldade. No momento da tua dificuldade, busca Deus. Vem para a igreja. Vem aqui participar do culto. Se fortalece em Jesus. Abre a palavra de Deus e vê o preço que Jesus pagou. Observa Jesus naquele Calvário, sendo arrebentado por amor do ser humano. Ninguém tem um amor maior do que o de Jesus. Olha, tem gente que parece que bebeu o juízo, caramba. Então vocês estão vendo. Atenta bem. Nós temos que discernir os momentos, irmãos. O cristão não pode negligenciar a ajuda de que ele pode desfrutar em todos os momentos, principalmente os momentos difíceis. Salmo 50, versículo 15. Salmo 50, versículo 15. Quem lê comigo? E invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Deus quer te ajudar em todos os momentos, mas nos momentos de angústia, irmãos, o Espírito de Deus é quem mais quer te ajudar. Por quê? Porque Ele sabe tudo, conhece tudo e Ele tem o poder para te socorrer. Ele tem o poder para te levantar. Ele quer te inspirar, Ele quer te dar uma direção. Então, no momento de angústia, irmãos, vamos à realidade. Tem pessoas boas, mas ninguém sabe o que está dentro do coração das pessoas, caramba. A gente vê por que as pessoas atacam tanto, meu Deus do céu. Por que as pessoas atacam tanto?
E tem gente que não mede, irmãos. Tem gente que não mede as palavras. Tem gente que a língua, caramba, tem quilômetros. Vai lá chicotear o outro, não sei aonde. Para com isso. Pelo amor de Deus. Então, quando alguém falar contra você, vai diante de Deus. Pede o Espírito Santo para te ajudar. Ele nos examina. Não tem ser humano perfeito. Mas que tem gente que o diabo usa para jogar o outro para baixo, isso não tenha dúvida. E tem, lamentavelmente tem. As ferramentas que o diabo usa, principalmente, são pessoas. Por isso o Espírito Santo diz, não luta contra a carne e o sangue, não luta. Por quê? Porque você vai perder o alvo, errar o alvo, perder o foco, porque o foco é Satanás e seus demônios, eles é que querem atingir todo ser humano. O diabo quer o ser humano destruído, quer o ser humano para baixo, quer o ser humano preso, prisioneiro da depressão, da amargura. Tem gente que dia e noite fica pensando aquelas palavras que o vizinho falou, ou que o colega de trabalho, que agora é inimigo, falou. Vamos parar com isso. Por que as pessoas escutam tanto? E às vezes eu digo, gente, vamos jogar um pouquinho da inteligência celestial nos ouvidos. Parar com isso, caramba. Vamos lá, irmãos. O caso de Jó, aí tá. Aí você vê 3 amigos. Os 3 não perderam a oportunidade, de atacá-lo. E tentando barganhar com Deus. Só que Deus vai lá no coração. E aí? Esses 3 também, aspas aqui, serviam a Deus. Aí chegou o dia de eles fazerem sacrifício a Deus. Eles fariam sacrifício, que era em animais, e faziam orações. Aí os 3 foram fazer sacrifício a Deus. Deus olhou aquilo e disse, espera aí, atacaram meu servo, não vou receber. Vai lá em Jó 42. É pertinho aqui dos Salmos, tá? Iniciando os Salmos, você encontra logo Jó, o último capítulo, que é o 42. Olha que coisa interessante. Jó, capítulo 42, versículo 7. O título diz assim, Deus manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto como meu servo Jó. Dá uma paradinha. Mas está falando que não falaram bem deles, estavam barganhando com Deus? Atacaram Jó. Jesus disse, quem mexer contigo, mexe com a menina do meu olho. Continuando. Versículo 8. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós. E o meu servo Jó orará, olha a oração, dá uma paradinha. Você viu o holocausto, o sacrifício que era em animais, e as orações. Então, nem as orações deles Deus quis ouvir. Olha, vai comigo. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Irmãos, em todo o sofrimento de Jó, Jó nunca falou uma palavra contra Deus. Atenção, hein? Atenção, hein? Nisso, muitos filhos de Deus erram feio. Por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso comigo? Por que Deus fez aquilo outro? Por que Deus não me escuta? Cuidado. Você vê o estado que o Jó, não houve estado pior do que o Jó, só quem chegou à morte. Não falaste de mim como meu servo Jó. Jó nunca se levantou contra Deus. Versículo 9. Então foram Elifaz o temanita, Zofar o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera.
E o Senhor aceitou a face de Jó. Aí, olha o versículo 10. O título diz: Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que antes tinha. 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro a tudo quanto dantes possuía. Dá um glória a Deus? Olha aí. Interessante, né? Pois é, irmãos, da mão deles Deus não quis nada. Por isso que Jesus manda amar o inimigo e orar por quem fala mal. São 3 coisas que Jesus manda. Vamos lá? Mateus capítulo 5. Versículo 44 a 48. Mateus capítulo 5, 44 a 48. Vamos juntos? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos... Dá uma paradinha. Jó orou ou não orou por eles? Eles atacaram Jó e Jó orou por eles. Jó pediu o favor de Deus para a vida deles. Olha bem, você quer ser ricamente abençoado? Faz uma listinha de todo mundo que falou mal de você. E ora para eles serem abençoados. Ora mesmo, mas ora com sinceridade. Só Deus conhece o nosso coração. Tem gente que tem espírito de vingança, né? Vocês viram que um dos amigos do Jó disse que ele estava colhendo o que ele tinha plantado. E ele não plantou. Jesus ainda não tinha vindo. Então, vai comigo, observa comigo. Versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Dá uma paradinha. Quando alguém deixa de falar com você, se você passa por essa pessoa, você cumprimenta? Tem gente que não. Ah, não fala comigo, mas ela escuta, não escuta? Então, que escute o teu cumprimento. Fica bem claro que não parte de você a inimizade. Tem gente que não mede as palavras, irmãos. Se você não cumprimenta a pessoa que te detesta, você está deixando de dar uma oportunidade tremenda ao mundo espiritual de saber o que está dentro de você. Ah, eu não vou falar porque não fala comigo. Você entrou no mesmo nível? Você entrou no jogo sujo do diabo? Então eu vou repetir o versículo de número 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? 48. Sede vós, pois, perfeitos. Vamos aplaudir Jesus?